noite, povo de Deus. Nós vamos começar mais um estudo bíblico nessa noite. Vamos orar? Vamos falar com o Pai? Porque o Senhor quer falar conosco. Você quer falar com o Pai? Então feche os teus olhos e vamos falar com Deus. O Senhor é poderoso para ouvir o teu clamor. O Senhor é poderoso para entregar a tua vitória, aquilo que você está tanto pedindo, aquilo que você está clamando, porque o Senhor conhece, o Senhor que sonda nossos corações, sabe aquilo que nós pedimos. A palavra do Senhor nos diz que Ele sabe antes mesmo de nós abrirmos nossos lábios, né? Então vamos falar com Ele? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha abençoar, Senhor, a vida dos teus filhos, Pai, que estão, Senhor, nesta live, meu Deus. Que o Senhor venha, meu Deus, manifestar, Deus, o teu poder, a tua graça, a tua unção, Senhor. Que haja temor no coração dos teus filhos, que haja arrependimento, meu Deus, que haja sinceridade. O Senhor que sonda os corações, meu Deus. O Senhor sabe, meu Deus, o que está acontecendo na vida dos teus filhos, se eles estão tristes hoje, se eles estão angustiados, meu Deus. O Senhor é aquele que coloca a paz que excede a todo entendimento sobre a vida dos teus filhos. Manifesta, meu Deus, o teu poder, Senhor. Alcança, Senhor, esse meu irmão, essa minha irmã, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abra as portas de emprego, meu Deus. Senhor, os teus filhos estão preocupados, meu Deus, com o futuro, meu Deus, porque eles não sabem o que vai ser do amanhã. Mas no amanhã o Senhor já está lá. Nós precisamos, meu Deus, aprender a confiar mais em Ti. Nós sabemos, meu Deus, que o Senhor nunca nos abandonou. O Senhor sempre esteve conosco em todos os momentos das nossas vidas. E muitas vezes nós nos preocupamos tanto, meu Deus, com alguma circunstância. E depois nós vemos, meu Deus, que o Senhor entrou, Senhor, na nossa vida, na nossa causa. E muitas vezes nós ficamos tão preocupados, ou seja, preocupados. Às vezes estamos tão angustiados, meu Deus, com tantas circunstâncias, com tantas coisas que vêm acontecendo. Coloco diante de Ti, Senhor, não somente esse meu irmão que está aqui comigo, mas coloco diante de Ti, Senhor, a vida dos seus parentes, dos seus amigos, dos seus vizinhos, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Manifesta, meu Deus, o Teu poder. Derrama da Tua graça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor venha abençoar a Tua casa, a Tua família. Em nome do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor, Maria. Deus abençoe. Deus abençoe a tua casa, a tua família. Em nome de Jesus. Eu entrei um pouquinho atrasada hoje porque estava fazendo o teste. Me diga isso, tá bom? Eu acho que mais 2 ou 3 aulas eu acho que já termino essa matéria. E cada vez que gozado, né? Eu ia trazer meu caderno. Interessante que eu estou dando aula sobre sonhos e visões. Eu não sei se vocês estão tendo visões. Pelo menos nesse tempo que eu estou meditando, assim, nessa parte desses sonhos, né, de visões, o Senhor tem aberto os meus olhos. Cada vez mais, sabia? Porque a Bíblia fala, lembrei de um versículo que eu sempre falo aqui na live, né? Acho que é em Timóteo, que nós devemos gastar tempo no ministério que o Senhor nos deu. Obrigado. Deus abençoe a sua vida. Então, eu tenho gastado tempo estudando, revendo as matérias que eu já dei, né? E o Senhor tem aberto os meus olhos, e o Senhor tem revelado coisas tão profundas. E ontem mesmo eu resolvi pegar meu caderno de novo. Fazia alguns anos, sabia, que eu não escrevia mais sonhos? Acho que... E eu estava relendo os sonhos que eu já tive. A paz, Mari, Deus abençoe. E eu comecei a escrever alguns sonhos que o Senhor estava me dando, né? Inclusive, o sonho que eu tive para eu começar a fazer essas lives, eu escrevi. E é bom você ver o manifestar de Deus, porque quando a gente gasta tempo no ministério que o Senhor nos deu, Ele sempre vai dando mais. Por quê? Porque Ele está vendo que você está se dedicando, Ele está vendo que você está gastando tempo. Em nome do Senhor Jesus. Então vamos falar aqui. Nós vamos falar hoje sobre a definição de sonhos, né? Você que está acompanhando comigo essas lives, eu aconselho, né? Porque
quando você vai para uma escola de teologia, na aula presencial, geralmente você leva o seu caderno, não leva? Você abre a tua Bíblia também, não abre? Então eu aconselho vocês de vocês pegarem um caderno, porque você sabe que quando a gente escreve, a gente decora mais e memoriza mais. Eu gosto de escrever, eu tenho um hábito, eu tenho várias agendas, inclusive quando eu comecei meu ministério, eu comecei sempre anotando e escrevendo. A minha Bíblia geralmente é toda colorida, por quê? Porque isso vai gravando no nosso espírito e a gente vai memorizando mais, né? Então nós vamos falar hoje sobre a definição de sonhos. Eu sei que eu já dei um pouquinho sobre isso, mas hoje eu vou explicar mais profundamente sobre isso. Qual é a definição dos sonhos? Quais os tipos de sonhos que tem? Primeiro, sonho espiritual. Nós vamos falar daqui a pouquinho passo a passo deles. Sonho orgânico, sonho pessoal, sonho público, sonho simbólico, sonho real, sonho profético e sonho diabólico. Então hoje nós vamos falar um pouquinho de cada um deles, né? Se não der tempo para falar tudo, eu vou falando passo a passo. Você sabe que o sonho espiritual sempre vem de Deus, né? Ele sempre vem de Deus. Agora tem um sonho que é um sonho espiritual também, mas não vem de Deus, que é um sonho maligno. Então existem dois tipos de sonho espiritual: o que vem de Deus e que vem do inimigo, né? Que vem do maligno. E como que nós vamos saber quando o sonho vem de Deus e quando não vem de Deus? Vamos ver aqui em Números capítulo 12. Números capítulo 12. Números 12, versículo 6. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Essa passagem aqui foi quando o Senhor falou com Moisés, né? Mas essa palavra é para nós também. O Senhor diz: e disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, Senhor, em visão, a ele o farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Então o Senhor, ele quer se manifestar para você. Ou ele fala como falou com Moisés, né? Porque ele fala aqui que no versículo 7, continua aqui: assim diz, assim é com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, boca a boca fala com ele. O Senhor pode falar audivelmente, né, com você. Você já ouviu a voz do Senhor audivelmente? Eu já ouvi algumas vezes. E é interessante que você não sabe se foi o teu pensamento, você não sabe se foi uma visão, se foi um sonho, mas você tem nítida certeza que foi Deus, porque não é uma coisa do seu pensamento, né? E o Senhor às vezes fala, como falou com Moisés. Ou ele fala boca a boca, ou ele fala por visões. O Senhor abre o nosso entendimento, ele abre a nossa visão para que nós venhamos entender qual é o propósito dele, né? Então aqui, o sonho de Deus, como é que você vai saber se o sonho é de Deus ou não é? Primeiramente, o sonho que vem de Deus, ele nunca vai trazer medo para você. Existem pessoas que têm medo de sonhar e têm medo de ver Deus, né? Sempre quando você sonha com Deus, te dá um sonho, primeira coisa, você nunca vai ter medo, você nunca vai ter pavor. Você vai sentir que não é um sonho comum. Você vai saber. Você vai sentir no espírito que não é um sonho qualquer. Então você pega uma caneta, você anota a data do sonho que você teve, né? Para sua edificação e para você aprender a receber de Deus. Então você anota, pega a hora que de repente você acorda de madrugada. Eu acordei 3 horas da manhã. Então você anota o horário, 2 horas, sei lá. Anota o horário, o dia e escreve o sonho. Aí daqui uns anos ou daqui uns meses, você vai ver se cumpriu ou não. Se tinha fundamento ou não. Então o sonho de Deus, você nunca vai ter medo. Você vai ter plena convicção que foi Deus. Agora, se foi um sonho maligno, você vai acordar sobressaltado, apavorado.
Você vai acordar cansado. Já acordou cansado? Parece que você tomou uma surra durante a noite. Ou de repente você quer acordar e você não consegue, né? Parece que você está preso, está amarrado, né? Você acorda angustiado. Então essas duas definições de sonho espiritual, né? Primeiramente, se for de Deus, você não vai ter medo, você vai sentir paz, né? E Deus não vai apavorar você, trazer pavor. Qual a diferença? Agora o próximo sonho, o sonho orgânico. O sonho orgânico é aquele, por exemplo, que você come e vai dormir, ou que você está angustiado com alguma coisa e você sonha com isso, né? Às vezes nós temos um dia cheio, trabalhamos bastante ou de repente você tem preocupações e você sonha porque você fica pensando. Então em Eclesiastes fala bem claro isso, né? Eu estava procurando porque tudo que a gente vai falar ou vai fazer, ele tem que estar baseado na palavra de Deus, né? E eu estava procurando exatamente o versículo, né, que fala sobre sonhos orgânicos. Então a Bíblia fala aqui em Eclesiastes 5, versículo 3, diz assim: porque da minha ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão de palavras. Então essa aqui, da multidão, da ocupação, vem os sonhos. Então vamos supor, você está preocupado, de repente te perdeu o emprego no meio da pandemia. Aí você pensa assim, eu estou preocupado porque algumas pessoas já estão tendo corte. E aí você vai dormir e você sonha que você foi mandado embora. É um sonho orgânico, porque você estava preocupado de ser mandado embora, né? Ou de repente você... Já aconteceu comigo, por exemplo, eu tá com dor na perna. Você já dormiu de mau jeito? E aí você sonha que alguém está pressionando a tua perna, e aí você acorda com a dor na perna. Então você estava dormindo, sono profundo, com dor na perna, e você imaginou que alguém estava batendo na sua perna ou te batendo, e você acorda com aquela dor e você pensa, é um sonho orgânico, porque eu estava com dor, não acordei, mas eu sei que foi um sonho orgânico. Então, a outra definição aqui, sonho pessoal. O sonho pessoal, Deus vai falar especificamente com você. Existem alguns sonhos que você recebe, mas nem todo sonho você pode passar. Tem alguns sonhos que Deus ele quer falar especificamente com você. Por exemplo, de repente o seu marido não é cristão, né? Aí Deus te deu um sonho acerca dele, né? Que de repente ele está sendo aprisionado pelo adversário. Então você não fala, olha, você não vai contar um sonho para uma pessoa incrédula que ela não entende as coisas de Deus. Primeiramente ela não vai crer e vai duvidar de você e vai falar que é besteira. Então é um sonho, porque às vezes você fala assim, por que meu marido não se converte? E você começa a orar pelo seu esposo ou por alguém da sua família, e Deus te dá um sonho pessoal. O que está aprendendo? Às vezes existe uma legião de demônios. Então você não vai falar para a pessoa, olha, eu sonhei que você estava endemoniado ou que existem legiões de demônios. Então às vezes Deus te mostra para você saber como você vai orar, né? E isso não só nessa parte, como diversas, né? De repente você está sendo perseguido pelo seu patrão do nada pegou ódio de você, está com raiva de você, e você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Aí Deus te dá um sonho que existe pessoas fermentando o seu patrão e pessoas investindo contra você. Então você sabe que é o adversário trazendo contenda. Então você vai orar especificamente, porque o Senhor nos mostra. Então aqui, você sabe em Gênesis, vamos ver essa passagem, em Gênesis capítulo 37, né? Você conhece essa passagem? Fala da passagem de José, mas nós vamos falar um pouquinho sobre o sonho dele, né? Gênesis 37, versículo 5. Eu vou ler aqui, tá? Sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos. Por isso aborreciam ainda mais. E disse-lhes, ouve-me, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo. Eis que o molho se estava e também ficava em pé. Eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então
lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Porque, por isso, tanto mais os aborrecia por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou aos seus irmãos, e disse: Eis que ainda sonhei um sonho. E eis que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando ao seu pai e aos seus irmãos, respondeu seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viveremos, eu e a tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti a terra? Seus irmãos, pois, o invejaram. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Quer dizer, o próprio pai guardou esse negócio no coração, mas José, ele falou. Então, às vezes você conta um sonho que não é para contar e de repente você, em vez de ter discernimento, você abre a boca e conta para todo mundo. Tem coisas que você não pode contar, porque Deus, ele quer se revelar para você, né? É a mesma coisa de alguém falar assim: olha, fulano, eu preciso te contar um segredo. E você fala assim: pode contar. Então a pessoa confiou em você para te contar um segredo. E aí você vai lá e conta para todo mundo. A pessoa, na próxima vez, ela vai te contar algum segredo? Não vai, porque ela sabe que você vai contar para todo mundo. Então tem coisa, Deus quer achar no teu coração confiança. Como que ele vai confiar em você, né? O Senhor fala: já não vos chamei mais de servo, mas de amigo, porque o amigo sabe o que está no coração de Deus. Deus não vai revelar o coração dele para você se ele souber que você vai, né? Então eu tenho que saber quando eu posso contar e quando eu não posso contar. O sonho que José teve aqui, Deus não deu esse sonho para fazer com que José se exaltasse sobre os seus irmãos. E José também não sabia que não era para isso. Ele não se engrandeceu. Mas os irmãos acharam que ele estava se engrandecendo. Mas José simplesmente contou um sonho, né? Qual era o propósito do sonho de José? Era revelar o futuro e para aumentar a fé. Porque você sabe que quando nós vamos passar por uma tribulação ou uma adversidade, o Senhor nos alerta para que o dia que chegar as perseguições, ou de repente, nós estarmos preparados, para nós não sermos pegos de surpresa. Então o Senhor quis falar com José. Por quê? Porque ele ia revelar o futuro do que ia acontecer. E Deus escolheu José para que a família dele fosse salva através de José. Então ele quis aumentar a fé de José. Ele estava preparando José para o futuro, porque ele sabia que ele ia passar muitas adversidades, né? E eu lembro uma vez que eu estava no Rio de Janeiro e Deus fala muito comigo em sonho. Vou contar algumas coisas assim, pessoais, para edificar a fé de vocês. Eu lembro que Deus me deu uns sonhos, né? Eu tenho no caderno, um dia eu trago ele aqui. Talvez eu conte alguns sonhos aqui. E eu tive, geralmente quando Deus fala comigo, ele fala 3 sonhos iguais. Inclusive ontem eu escrevi. Esse eu não vou contar porque é sonho particular, mas Deus está falando comigo. Algo pessoal que eu estava pedindo resposta de Deus. E eu tive um sonho, em 2019 eu tive um sonho. E nessa pandemia agora eu tive 2 sonhos iguaizinhos àquele, com pessoas diferentes, mas a mesma característica de sonhos. Comigo Deus fala assim, porque o Senhor fala, acho que em Jó 33, o Senhor fala 1 ou 2 vezes, mas o homem não atenta para isso. Então quando o Senhor fala 2 vezes, 3 vezes, é para testificar que aquele sonho veio dele. Então Deus, eu tenho esse particular com Deus. Geralmente Deus me dá 3 sonhos iguais. E eu tive mais 2 agora que confirmou o primeiro 2019. E eu até me assustei, porque eu estava conversando com uma pastora amiga minha e ela falou assim, e ela me contou um testemunho e eu falei, é tudo aquilo que eu estou vivendo, porque o Senhor confirmou comigo e agora eu não estava entendendo esse sonho. 2 sonhos iguais e aquele sonho me turbou o pensamento, né? E eu pedi para Deus, Senhor, me mostra o que está acontecendo, por que esses sonhos?
E aí Deus chegou no meu raciocínio um sonho que eu tive em 2019. E esse eu não escrevi. Viu porque é importante nós escrevermos? Aí quando foi ontem, eu escrevi todos. Os 3 sonhos. Falei, nossa, parece que eu estou contando os mesmos sonhos. Porque um testifica o outro. É interessante. E aí, adquira essa experiência de você escrever. Mesmo que você ache, acho que esse sonho não tem nada a ver. Tem coisa que você vai ver que realmente é orgânico e não tem por que escrever. Mas se você tá na dúvida, então você escreve. Porque o Senhor vai abrindo o teu entendimento para cada vez você entender mais. Então, eu lembro que no Rio de Janeiro, eu estava, antes de ir para o Rio de Janeiro, Deus me deu alguns sonhos. Eu não queria ir para o Rio de Janeiro, algumas pessoas sabem, e Deus foi testificando. E tem um caderno cheio de sonhos do Senhor falando que eu tinha que ir para o Rio, e lá o propósito dele foi cumprido. São sonhos longos, não vou contar hoje porque é grande. E eu lembro que eu estava lá, o Senhor já tinha falado comigo que eu ia sofrer assim, perseguições, porque todo aquele que faz obra de Deus, infelizmente, sofre perseguição, porque o diabo não vai ficar quieto. Você está fazendo as coisas para Deus, ele vai investir contra você para você parar. Entendeu? Então, o Senhor falou para mim que ele usou uma serva dele lá na igreja, e ela falou assim, olha, o Senhor está falando que ele está vendo você prostrada na sala, e ele falou para você orar. Pode clamar porque ele vai ouvir. Eu falei, já vai vir luta. Já sabia, né? Porque quando o Senhor falou assim, olha, se prepara. Não é para aterrorizar você. Você não pode ficar apavorado que o Senhor falou para se prepara porque vai vir perseguição. Porque o Senhor vai passar a tribulação com você. Ele nunca vai te deixar sozinho no deserto. Ele vai passar com você. Então o propósito de José era livrar a família dele da fome, né? Das perseguições no Egito. Então Deus escolheu José com a missão de proteger a família de Jacó lá no Egito, né? Por que Deus escolheu José e não os seus irmãos? Por exemplo, ele tinha um filho aqui que era o primogênito, né? E a Bíblia fala que Rúben, ele foi rejeitado porque ele ficou com a serva de Jacó, né? Ele ficou com a concubina. E Deus, ele cometeu incesto. Poderia ter sido um dos seus filhos. Mas por que Deus escolheu José? Primeiramente, quando Deus, a Bíblia fala para você, quando você ouvir uma profecia, você não analisar o profeta em si, mas analisar a profecia. Tem que estar enquadrado dentro da Bíblia. Eu não posso sair falando que Deus falou se não estiver embasada na palavra. Se você tem conhecimento da palavra, o sonho que você teve, quando você conhece a palavra, você vai saber que esse sonho não vem de Deus, né? Porque você conhece um pouco a Bíblia. Então é por isso que nós precisamos ter a visão, ter a revelação, mas eu preciso conhecer primeiramente a palavra, porque senão eu posso errar o caminho, né? Então por que Deus escolheu José? José ele tinha os padrões morais, ele tinha, né, testemunho. Ele era dedicado a Deus. Ele guardava as leis de Deus no seu coração. Porque, por exemplo, facilmente o diabo pode enganar a qualquer pessoa. Você sabia que, eu sempre aprendi isso, mulher, ela é mais sensível. Você pode ver que a grande maioria das igrejas, a grande maioria tem um grande número de mulheres, né? Tem homens também, claro. Mas geralmente tem muito mais mulher, não é assim? Porque mulher, ela tem uma sensibilidade mais profunda com Deus. Então, facilmente o Senhor pode alcançar o coração dela, porque ela tem um coração mais voltado para Deus, mais aberto para Deus. Às vezes o homem resiste um pouco, né? Só que é um perigo também. Ao mesmo tempo que é muito bom, é um perigo. Porque às vezes a linha que divide o espírito, né, da alma é muito fininha, ou seja, muito estreita. Então, de repente, você pode, né, ser induzida pelo maligno, achar que foi de Deus e não ser. Então, por isso que nós precisamos buscar muito o Senhor, para que nós não venhamos ficar confundidas, né? Porque a mulher é de fácil manipulação, ela tem um coração mais mole, né? Então ela se sensibiliza mais com as coisas de Deus, né? E curiosa também,
mulher curiosa, gosta de ver coisas novas, né? Então, muitas vezes o diabo quer enganar, porque ele enganou a Eva. Ele tem mais acesso, porque a mulher é mais sensível. Eu quero que você abra comigo em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20, diz assim. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20 e 20 ao 22. Diz assim: ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade, e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz, com os que, com o coração puro, invoca ao Senhor. Rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. O Senhor diz aqui, então, José, numa casa, às vezes pessoas são criadas juntas, né? Tem irmãos, você já viu pessoas que um é um servo de Deus, paz, Vera, Deus abençoe, em nome de Jesus. A Célia Nunes também, Deus abençoe. Todos que estão entrando aí. Se por acaso eu não falar com você, é que eu estou entretida aqui na palavra, tá? A Bíblia fala que numa casa, um pai cria 3 filhos ou 10 filhos, não sei. Uns são exemplo, outros escandalizam. Então o Senhor fala que o mesmo ensinamento para um é para os outros. Mas, que nem José. José, ele tinha um coração voltado para Deus. Ele tinha os padrões morais guardados no seu coração. Ele era dedicado a Deus. Ele guardava as leis de Deus. Você acha que Jacó, ele não ensinou os outros filhos da mesma maneira como ele ensinou José? Com certeza. Mas os filhos, por inveja, se rebelaram contra Deus e fizeram tudo o que era errado, né? Primeiro, eles começaram a ter inveja de José e começaram a perseguir. E você sabe o decorrer da história, jogaram ele no poço e depois venderam, né? Você sabe que o sonho que Deus dá, às vezes nós achamos assim, Deus me deu um sonho, vai se cumprir semana que vem, daqui a um mês. Mas você sabe que José, quando ele teve um sonho, ele tinha apenas 13 anos de idade. Ele tinha 17 anos de idade. E demorou 13 anos para cumprir a promessa. Lá, vamos ver lá, para não ficar nas minhas palavras aqui. Em Gênesis, capítulo 2, 37, versículo 2, diz assim. 37, versículo 2 diz assim. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com os seus irmãos. Estava este jovem com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Então, quando os seus irmãos faziam coisa errada, ele vai lá e falava para o pai: olha, os meus irmãos estão fazendo, né? Então ele não aceitava as coisas que os irmãos faziam errado. Muitas vezes você também é julgado e condenado, por quê? Porque você quer fazer as coisas de Deus e você não aceita, e você é tido como que fofoqueiro, como José, né? Você não aceita, então se você é participante, vamos supor, você vê a coisa errada e você não fala, você é cúmplice e você vai pagar junto. Então José, ele tinha os padrões morais, ele não aceitava que os irmãos dele estavam dando mau testemunho. Tudo que os irmãos faziam de errado, ele lá contava. E os irmãos começaram a ficar com raiva. Quantas vezes nós queremos fazer as coisas de Deus certa e de repente alguém faz uma coisa errada e você vai lá e fala: olha, pastor, o fulano está fazendo coisa errada, eu vi fulano fazendo tal coisa. Então você não participa do pecado e geralmente você é julgado e condenado como José. Então aqui nós vimos que ele tinha 17 anos. Em Gênesis 41, versículo 46, diz aqui, ó: e José era de idade de 30 anos quando esteve diante da face de Faraó. Então quantos anos demorou? 13 anos. Aí você fala: eu não tenho paciência para esperar 13 anos pela promessa de Deus, pelo aquilo que Deus falou.
né? Ele era um rapazinho, 17 anos, né? E já tinha temor a Deus. Porque algumas pessoas falam, não é jovem, não tem temor, né? Mas ele desde novo sempre teve temor de Deus. E ele primeiramente, ele foi, né, julgado pelos irmãos, invejado pelos irmãos, jogado no poço, né? Depois vendido como escravo. E ele passou 13 anos no Egito como escravo, sendo que os 3 últimos anos ele passou o quê? Encarcerado. Mas ele continuou crendo na promessa. Se o Senhor falou com você em sonho, ou por profecia, ou por revelação, e ainda não se cumpriu, o Senhor fala para você: se tardar, espera. Espera com paciência, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então creia, porque o Senhor não se arrependeu. Se o Senhor falou pessoalmente com você, anota os sonhos. E passou uns anos, né? Ele teve o quê? Manassés e Efraim. Quando ele chegou na terra prometida, quando o Senhor declarou a promessa que ele foi honrado no Egito, ele teve 2 filhos, que chamam Manassés e o outro Efraim. Manassés significa Deus me fez esquecer. Efraim, duplamente frutífero, né? Eu vou abrir o computador aqui, que algumas coisas estão aqui no computador que eu estou passando a limpo. Então, quando o Senhor te faz uma promessa, não se desespere, não se angustie, porque o Senhor está contigo em todo momento. Existem momentos, você sabe que, pelo menos comigo é assim, acho que talvez com você também. Você nota que quando talvez você recebeu uma profecia, uma revelação, ou de repente Deus falou com você em sonhos, e você pensa assim: ah, Deus não vai mais cumprir. E aí Deus renova aquela palavra, né? Quando você talvez não vai cumprir agora, mas o Senhor fala: olha, não esqueci. E ele usa um outro profeta, ou de repente te dá outro sonho, para mostrar para você que ele não esqueceu das promessas que ele tinha com você. Então aqui nós vamos falar acabei de falar sobre o sonho pessoal. Agora eu vou falar sobre o sonho público, né? Que existem várias definições. Os que estão entrando agora, vai ficar registrada essa live, se você não pegou do começo. E tem os outros estudos, hoje eu acho que é o 6º estudo, mas no meu Facebook tem todos, tá? Todos desde o começo. O que é o sonho público? Vamos ver aqui. É aquele sonho que você pode contar para todo mundo, que aliás Deus te dá, que é para você realmente falar. Abra lá em Juízes capítulo 7, versículo 13. Juízes 7, versículo 13. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: eis que um sonho sonhei, eis que um pão de cevada torrado rodava pelo Israel dos midianitas, e chegava até as tendas e as feriu, e caíram, e transformou de cima para baixo, e ficaram abatidas. E respondeu o seu companheiro e disse: não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado a sua mão aos midianitas e a todos os do arraial. Então aqui a Bíblia fala que Deus permitiu que Gideão ouvisse. Aqui você viu que Deus deu um sonho? Às vezes a pessoa pensa assim: eu sou super espiritual porque Deus me dá um sonho. Não. Deus dá um sonho pela misericórdia dele. Não é porque nós somos bons. Não. Porque Deus usa até uma jumenta quando, né, ele quis falar, ele abre a boca da jumenta se ele quiser. Então aqui, às vezes o Senhor dá um sonho. Existem pessoas que ficam vaidosas, né? Olha, eu sou mais espiritual do que todo mundo. Não. Deus quer usar você. Se não tiver você, ele vai usar outro. Se não tiver ninguém, ele abre a boca da jumenta. Então o Senhor, nós somos servos dele, nós somos vasos de barro, né? Então eu vou me preparar para receber, né? O Senhor fala que numa casa existe vasos para honra e vasos para desonra, vasos de prata, vasos de ouro, vasos de barro.
Então eu tenho que me preparar para ser vaso de ouro. O canal tem que estar limpo. Eu tenho que purificar a minha mente, purificar o meu coração, purificar as minhas vestes. Eu não estou falando de usos e costumes, estou falando de branquear as nossas vestes, né? Porque nós não podemos ser uma noiva encardida, né? Porque existe o sujo e o encardido. Qual a diferença do sujo? Eu sempre falo isso. Qual a diferença do sujo do encardido? O sujo dá para você lavar, né? Acabou de sujar, você lava e sai rapidinho. E você já experimentou lavar uma roupa encardida? Ela nunca mais lava, nunca mais limpa. Você pode até jogar fora. Quem já teve uma roupa branca que você tentou limpar ela e ela não limpa mais? Porque ela encardiu. Ficou muito tempo sujo. Então existem pessoas que não conseguem mais ouvir a voz de Deus. Acham que estão no caminho certo. Por mais que eles ouvem palavra, por mais que Deus fale, por mais que Deus exorte, eles acham que estão puros, que estão purificados, que tudo pode fazer. Tem a turminha do tudo pode, né? Pode fazer tudo. Então a pessoa já cauterizou o entendimento, não consegue mais ouvir a Deus. Então aqui Deus permitiu que Gideão, porque você sabe que quando nós temos que enfrentar uma guerra, você acha que Gideão também não estava com medo? Mas quando ele ficou lá na espreita e ele ouviu o próprio adversário falando aqui, olha, ele tive um sonho, né? E o pão de cevada rodava no meio do arraial. E aí que ele falou, isso não é senão a espada de Gideão. Puxa, acho que ele já saiu de lá cheio de fé, né? Às vezes nós precisamos ver as pedras clamar, as pedras falar. E o Senhor às vezes usa, né? Porque a gente... Você sabe que quando... Eu já falei isso para vocês, né? Os que estão entrando aqui agora talvez não saibam. Sempre Deus me chamou para dar aula, para falar sobre o Evangelho. Mas ensinamento, eu sempre fui covarde, eu sempre me cobrei muito. Porque eu acho que para fazer para Deus tem que ser bom, tem que ser perfeito. Só que eu não sou perfeita e Deus usa os imperfeitos. Eu me achava imperfeita. Então eu fiz 4 anos de teologia e eu não me achava pronta. E um dia o Senhor usou um comercial de bebida alcoólica para falar comigo. Né? Não sei se você lembra, aqueles muros, aquelas portas fechavam, correntes quebravam, as portas caíam. Uma bebida, não sei nem o nome dessa bebida, né? Wonderwaff, alguma coisa assim, antigo esse comercial. E aí eu tava assistindo, eu não tinha mais paz. A televisão falava comigo, tudo, a rádio ligava, falava comigo. E aí um dia a tela ficou preta desse comercial e apareceu o nome da bebida e o locutor falava: se você não enfrentar os seus medos, você vai passar a vida nos bastidores. Muitas vezes Gideão talvez teve medo, ele ficou com medo, mas o Senhor falou com ele. Aqui ele fala no versículo 10, versículo 9, capítulo 7, versículo 9. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor disse: levanta-te, desce ao arraial, porque tenho dado na tua mão. E ainda temes descer tu e teu moço para o arraial? E ouvirás o que dizem. E então se esforçarão as tuas mãos e descerás ao arraial. Então desceu ele com o seu moço, pura até ao extremo das sentinelas que estavam no arraial. Então o Senhor falou: eu estou falando com você e você está com medo ainda? O que o Senhor está falando com você que você ainda não acredita nele? Por que você está com tanto medo? O Senhor está falando que é com você, que Ele não vai te deixar, que não vai te abandonar, que Ele está com você o tempo todo. E você precisa, né? O Senhor precisa desenhar para você, como desenhou aqui para Gideão. Deus viu o temor, o pavor do coração de Gideão. E Ele falou assim: vai lá, já que você é tão covarde, vai lá, desce lá na terra lá e vai lá ver aqui que os midianitas estão falando. Já que você não acredita em mim, vai ouvir da boca do ímpio. E aqui Deus falou com ele: olha, né? Aqui senão é a espada de Gideão. Ele precisou ouvir a voz dos seus inimigos, dos midianitas, para poder acreditar na promessa de Deus. Será que o que o Senhor precisa fazer para você entender que Ele é com você? O que Ele precisa fazer? Abrir a boca da jumenta? Se for necessário, Ele vai abrir para falar com você. Porque o Senhor está falando de sonhos, usando a boca de profetas, usando bocas de pessoas, até
de pessoas que não têm intimidade com Deus para contar as coisas e você não está acreditando, né? O Senhor está falando com você, porque o Senhor, Ele é maravilhoso. Ele não te deixou, Ele não te desamparou, Ele está contigo todo o tempo. Todo o tempo. Então aqui a Bíblia fala do sonho público. Eu não vou ler o versículo todo aqui. Em Daniel, vamos ver lá em Daniel. Só vou ler um trechinho, porque se eu for ler todos os versículos que eu anoto aqui, aí eu não vou, né, avançar. Vou ficar mais de um mês aqui falando dos mesmos versículos. Daniel, capítulo 2. Vou ler só esse versículo aqui. E depois eu vou dar o endereço, vocês procurem lá, tá? Capítulo 2. Versículo 3, diz assim: E o rei lhe disse: Tive um sonho. Para saber, o sonho está perturbando o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei, em siriaco: Ó rei, vive eternamente. Dize o sonho aos teus servos, e daremos a interpretação. Então, nós notamos aqui que existem sonhos que precisam de interpretação, né? E aqui é um sonho que Daniel, ele foi interpretar para o rei. Depois você lê ele, se você tiver curiosidade, gosta de ler a Bíblia, você lê o capítulo de Daniel, do 2, capítulo 3 até o 45. E ali o Senhor vai falar muito sobre sonhos, né? Sobre as revelações. Em Daniel 4:7 diz assim: Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus, os adivinhos, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Porque existem coisas que, por mais que as pessoas, né, se intitulam, né, astrólogos, etc., tem coisas que só Deus pode trazer revelação, né? Se você não tem intimidade com Deus, não adianta. Por exemplo, existem muitos livros aí de interpretação de sonhos, inclusive os livros que não têm base bíblica. E se você procurar na internet definição de sonhos, você pode errar o caminho, porque existem muitas religiões, muitas seitas, muitas, né, coisas que você pode errar o caminho. Então, primeiramente, tudo que você procurar, ainda que você tenha curiosidade de procurar na internet, o que é sonhar com água, o que é sonhar com... Eu vou falar algumas coisas no final da aula dessa matéria, eu vou dar alguns exemplos do que é sonhar com uma coisa, o que é sonhar com outra, porque coisas que eu tenho experiência, né? Não vou falar de coisas que pessoas tiveram experiência, mas coisas que geralmente Deus, quando eu sonho com determinada coisa, por exemplo, quando eu sonho com um carro, para mim simboliza ministério, né? Quando o Senhor quer falar em relação a ministério comigo, geralmente eu sonho com um carro, mas cada um tem uma intimidade com Deus diferente, né? Então você vai buscar a sua. Como que Deus vai falar com você? Sonho simbólico. O que é um sonho simbólico? É aquele que precisa de interpretação, né? Por exemplo, eu não vou ler, porque é um sonho bem complexo aqui, e eu teria que ter muito tempo para explicar tudo direitinho, como eu gosto de fazer nas aulas presenciais. Mas na live as pessoas não têm, infelizmente, muita paciência para ouvir, e às vezes as pessoas acabam achando chato a aula. Então eu vou dar o endereço e você procura. Se você que gosta de ler a Bíblia, vou dar o endereço e você procura. Ali fala de 4 animais, né? Daniel, capítulo 7, do 1 ao 15. Fala da visão dos 4 animais que são simbólicos. E tem a interpretação. Você que tem Bíblia de estudo, ou de repente, né, tem internet em casa, ali explica na sua Bíblia de estudo cada animal o que significa. Eu pensei em fazer isso, mas ia acabar fugindo da matéria, né? Em Daniel, capítulo 2, do 1 ao 45, fala sobre a interpretação do sonho que o rei pediu para Daniel interpretar. E ali em Gênesis 40, versículo 5, José interpreta 2 sonhos, né? Do padeiro mor e do padeiro, né? Vamos ver em Gênesis 40. Foi na época que ele revelou um sonho e ele saiu da detenção, né, da cadeia. Capítulo
40, versículo 5, diz assim: ambos sonharam um sonho, cada um sonho da mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho. O copeiro mor e o padeiro mor do Egito estavam presos na casa do cárcere. E veio José pela manhã e olhou para ele, e eles estavam turbados. Então perguntou os eunucos a Faraó. Com ele estavam o cárcere da casa do seu senhor, dizendo: por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles lhe disseram: temos sonhado um sonho. Ninguém há quem os interprete. E José disse-lhes: não são de Deus as interpretações? Contai-me, peço-vos. Então contou o copeiro mor o seu sonho, e disse a José: eis que o meu sonho. Havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 sarmentos, e elas estavam como que brotando a uma flor, e saía, e os seus cachos amadureciam em uvas. Então aqui não vou ler todo o sonho, tá? Aqui fala do padeiro mor e do copeiro mor. Então um ia ser absolvido e o outro ia ser condenado. E aí o José falou para ele: você entrar lá, fala para o rei sobre mim, né? E ele simplesmente se esqueceu. O outro realmente morreu. Então você notou aqui, tanto o padeiro mor como o copeiro mor, eles não tinham intimidade com Deus. Então aí você pensa assim: mas Deus dá sonhos somente para as pessoas que são cristãs, para as pessoas que têm entendimento da Bíblia? Não, Deus fala com todas as pessoas, né? Principalmente, às vezes Deus quer mostrar que o caminho para a pessoa. Às vezes a pessoa não consegue ouvir Deus, nem por um profeta, nem por outro. Então Deus, às vezes, fala com ele em sonho. Eu comecei a ter sonhos antes de ser cristã, sabia? E eu tinha tanto medo, tinha tanto pavor, porque tudo que eu sonhava acontecia. E aí eu fiquei apavorada e eu dobrei. Eu não pedi para Deus, para santos nenhum, porque na época minha mãe era católica, eu também era católica, aquela católica não praticante, né? E aí eu dobrei meu joelho perto da cama e falei: Senhor, eu não quero ver mais, eu tenho medo. E aí cessou as visões, os sonhos, e eu acordava sabe, com o coração turbado, cada sonho que eu tinha. E eu pedi para Deus, não queria ver. Quando eu aceitei Jesus, que eu comecei a andar com Jesus, Deus começou a abrir minha visão de novo. E eu era que nem José. Eu contava todos os meus sonhos. Inclusive, uma vez eu contei uma palavra para uma pessoa, um pastor, e um sonho forte, sabe? E aí ele brincou comigo e disse: é barriga de feijoada. Querendo dizer que para mim é um sonho orgânico. Mas passou-se o tempo e cumpriu exatamente o que estava acontecendo. Aconteceu exatamente. E eu não tinha entendimento, nem da Bíblia, nem nada, mas o Senhor abriu o meu entendimento. Então, o que é um sonho real? Né? Eu já falei sobre sonhos simbólicos. Geralmente é aqueles sonhos que precisam de interpretação. Então, quando você sabe que é um sonho de Deus, todas as vezes que você sabe que é um sonho de Deus, o seu coração fica turbado, porque você quer entender o que o Senhor está querendo dizer. É uma coisa que não sai da sua cabeça. Outra dica, por exemplo, o sonho que vem de Deus, você fala: eu tive um sonho que veio de Deus. E a pessoa fala: como é que foi o sonho? Você fala: eu não lembro, parece que era isso, mas não tenho certeza. Você não esquece, não tem como você esquecer. Você lembra, passa os anos que passar, você lembra de detalhes. Eu, pelo menos, não esqueço. Eu tenho uma cabeça fraca, hein? Quem me conhece sabe, às vezes eu esqueço o endereço da Bíblia. Tá no coração, mas às vezes eu tenho que procurar no dicionário, assim. E às vezes eu não lembro, porque minha cabeça não acompanha, né? A palavra tá no coração. Então, por exemplo, quando eu tenho um sonho, eu tive um sonho, 2019. Ontem que eu escrevi o sonho. E cada detalhe eu lembrava. Então, uma dica: se o sonho é de Deus, passe os anos que passar. Eu tive um sonho que foi de Deus, mas eu não lembro. Então não foi de Deus, porque você não esquece. Outra definição de sonho: sonho real. Sonho real é aquele que não precisa de interpretação, você já sabe que veio de Deus. Vamos ver um exemplo aqui de sonho real. Sonho real, né? Inclusive, tem uma pessoa aqui na live, eu tive um sonho, né? Confia, porque o Senhor falou que Ele ia te prosperar. A pessoa sabe com quem eu estou falando.
Então, às vezes nós vemos um deserto e eu liguei para a pessoa, mandei uma mensagem e eu tive um sonho sobre a prosperidade dessa pessoa, que ela está muito bem. E às vezes acontecem coisas que a gente pensa assim, mas não foi Deus que falou? Por que a porta de emprego estava aberta e de repente fechou? Porque não era aquela, Miriam. Não era aquela. A porta que Deus tem para você é excelente. É excelente. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. O Senhor não te desamparou. Ele está com você. E o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se essa porta de emprego fechou, porque não era tua. O caminho que Deus tem para você é muito mais excelente. Em nome de Jesus. Gênesis 46, versículo 1. Diz assim. Gênesis 46, 41. Versículo 1. E partiu Israel com tudo quanto tinha. E veio a Berseba e ofereceu sacrifícios a Deus de Isaque a seu pai. E falou a Israel em visões de noite. E disse, Jacó, Jacó. E disse, eis-me aqui. E disse, eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer o Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir, e José porá a sua mão sobre os teus olhos. Então aqui, Deus, você viu que um ser humano sempre tem medo? O Senhor abriu a visão de Jacó aqui, em visões, ele disse, Jacó, Jacó. Ele disse, eis-me aqui. E ele disse, eu sou Deus, o teu Deus. Pai, não temas descer o Egito. Porque tudo que é novo, às vezes a gente se assusta, às vezes o Senhor fala conosco, e o Senhor está sempre falando, olha, não temas, eu sou contigo. Deus está sempre falando conosco. Por que o ser humano tem tanta dificuldade em crer nas promessas de Deus, nas revelações de Deus, né? A aula passa muito rápido, né? Eu comecei 8h10, 8h15, eu acho. Eu vou até mais ou menos 8h15, tá? Pra não ficar muito grande a live, senão o povo não escuta. O Senhor fala, não se apressem em sair da minha presença. Mas, infelizmente, algumas pessoas não têm paciência para ouvir. Né? Em nome de Jesus. O que é um sonho profético? Vamos ver aqui. Deus, às vezes, revela a vontade através de sonhos proféticos. O Senhor fala com qualquer um que estiver disposto. Ah, Maria escuta. Eu sei que escuta. Gênesis 28, versículo 10. Diz assim. 28, versículo 10 em diante. Diz assim: Partiu Jacó de Berseba e foi a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e pôs a sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava os céus. Eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente e ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei. Por onde quer que fores, eu te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que haja feito o que tem dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor estava neste lugar e eu não sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Tem uma palavra de Deus para o teu coração. O Senhor falou para Jacó e fala para mim e para você: Eu não te deixei até que cumpra o propósito do meu coração. Aqui ele diz:
porque não te deixarei até que haja feito o que eu tenho dito. O Senhor não vai te deixar, Ele não vai te abandonar. Quando Jacó acordou do seu sono, ele falou: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. O Senhor está dentro da tua casa. O Senhor está no meio dessa tua aflição, dessa tua angústia. Você não tem colocado diante de Deus? Você não está clamando? Você não está pedindo? Né? O Senhor está com você. Está parecendo os discípulos no caminho de Emaús, andando com Jesus e contando a história. Olha, Jesus era assim, e Jesus, né? E Jesus perguntando: é verdade? Como era esse Jesus? Aí os discípulos perguntaram para Jesus: onde é que você estava? Ô homem, onde é que você estava que você não sabe nada disso? Jesus está no caminho com você e você está perguntando: onde está Jesus? Onde está Ele? O Senhor está falando para você: eu estou te vendo. E aí quando Jacó acordou do seu sonho, ele falou: o Senhor estava aqui, eu não sabia. E temeu. Quão terrível é este lugar, e não outro lugar senão a casa de Deus. Você tem feito da tua casa a casa de Deus? As pessoas, quando chegam na tua casa, elas sentem paz? Ou ela tem vontade de ir embora? É lugar de turbulência, lugar de prova, lugar de tristeza, de angústia. Porque quem faz a nossa casa é nós. A nossa casa é o nosso lugar de descanso, é o nosso lugar de repouso, é o nosso lugar de alegria. O que você tem feito da tua casa? As pessoas têm prazer de estar na tua casa? A tua esposa tem prazer de estar na tua casa? O teu filho tem prazer de estar na tua casa? O teu marido tem prazer de estar na tua casa? Ou é o último lugar que ele gostaria de estar? Nós temos que fazer da nossa casa a tenda da habitação de Deus. Em capítulo 7 de Daniel, eu já falei esse versículo, fala sobre sonho profético. Eu vou ler um versículo aqui que fala em Mateus, capítulo 1. Mateus. Infelizmente já vou terminar, porque é tantos versículos, não vai dar para ler tudo, e eu não vou começar a explicar outra coisa sem terminar. Então vou terminar mais ou menos esse aqui, né? E na próxima nós vamos continuar. Mateus 1, versículo 20, diz assim: e projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: filho de Davi, não temas receber Maria, sua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz a um filho, e porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo e os seus pecados. Então, esse é um sonho profético, né? Não precisa de interpretação. Eu acabei de falar aqui sobre o que Deus fala, sobre Deus às vezes não fala somente com cristãos, né? As pessoas pensam assim que Deus só vai falar com o cristão, mas o Senhor, ele fala o tempo todo de várias maneiras. Deus, ele quer continuar falando com você. Por exemplo, em Gênesis 41, Deus não trouxe um sonho para Faraó. Faraó era cristão, mas Deus mostrou algumas coisas em sonho. Em Daniel capítulo 2, Deus mostrou um sonho para Nabucodonosor. Então, às vezes, o Senhor usa um sonho para alertar sobre um caminho errado que a pessoa está tendo, né? O Senhor, ele quer mostrar de repente, existem pessoas que precisam ver. É igual Tomé. Você não está sendo igual Tomé não, né, irmão? Né, minha irmã? Você precisa ver para crer? Não. Como Gideão. Gideão, o Senhor estava falando o tempo todo que ele estava com ele, né? Mas ele estava precisando ver. Vamos ver aqui o último versículo. Em Efésios 4, versículo 11, o Senhor fala, porque algumas pessoas falam assim, que o sonho profético, só quem tem sonho profético é profeta. A Bíblia fala que
para ser profeta é um ministério específico, que fala lá em Efésios 4:11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outro para profetas, e outro para evangelistas, e outro para pastores e doutores. Dons ministeriais. Outro dia eu faço um outro estudo sobre quais são os dons ministeriais, que os dons ministeriais são esses. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. E tem os dons dados à igreja, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, só porque eu tive um sonho, que eu profetizei, eu sou profeta. Não necessariamente, porque Faraó teve um sonho, não era profeta. Nabucodonosor também teve um sonho de Deus, também não era profeta, né? Beltesazar também teve uma visão e não era profeta. Então, às vezes Deus abre a visão profeticamente, mas não necessariamente a pessoa seja um profeta. Então, vou terminar essa parte aqui. O profeta, né, transmite a mensagem de Deus através do Espírito Santo. E encoraja o povo a ser fiel a Deus, permanecer fiel. Né? Por exemplo, João Batista. Profeta não... Porque, vamos supor, às vezes o Senhor... eu quero ser levantado para ser profeta. Eu acho bonito o dom profético. O profeta ele não pode ter medo de falar a verdade. Ele tem que falar, doa quem doer. Você vai falar com amor, você vai falar com carinho, mas você tem que falar, né? A palavra de Deus é o quê? Ela exorta, né? O profeta, além né? Porque o que significa? Algumas pessoas pensam assim, o profeta é aquele que pega o cajado e bate. Não. O profeta, ele pega o cajado e traz para perto, não é para você bater com o cajado, né? Existem profetas aí que, né, já vi algumas coisas aí, traz uma revelação, de repente, dura, né? De repente a pessoa está fazendo coisas ocultas, escondidas, escandalizando, e aí o profeta chega lá e escancara no meio da igreja. Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus não vai envergonhar ninguém. Então, o profeta falou, fulano, vem cá. Vem aqui, vamos aqui no meu gabinete aqui e vamos conversar. E ali você fala tudo que Deus mandou você falar. Com amor, com carinho, né? A exortação, Deus não vai querer exortar para matar a pessoa, envergonhar a pessoa. Porque existem pessoas aí se intitulando profeta e falando, de repente até Deus falou mesmo, de verdade. Mas ele não teve sabedoria para passar e mata a pessoa não volta mais para a igreja, né? Então aqui, o profeta, né? A palavra de Deus é o quê? Ela exorta, ela anima, ela consola, ela edifica. Qual é o interesse disso? Deus usar para salvar. Na próxima aula, tem uma parte aqui que, na próxima live, não percam, porque eu vou falar sobre o sonho maligno. Muitas vezes as pessoas têm muitos sonhos achando que é de Deus, porque o diabo ele é enganador, né? A Bíblia fala que, se possível fosse, ele se transformaria no anjo de luz e enganaria, se fosse possível, até mesmo os escolhidos. Então, nós vamos discernir sobre o sonho maligno e as características, né? O que leva uma pessoa a ter um sonho maligno, né? Quando você tem um sonho maligno, como você vai saber se é um sonho maligno? Eu vou falar tudo isso na próxima live, né? E vou dar versículos para você acompanhar direitinho. E na próxima aula, você que está aqui comigo, você pega um caderninho, pega uma agenda e vai anotando. Deus quer falar com você. Deus quer que você seja usado para outras pessoas. Você não está aqui à toa. Você sabia que você não está aqui à toa? Ou você acha que você caiu aqui de paraquedas? Deus, ele quer que você seja um instrumento na mão dele, para que você seja bênção na vida de outras pessoas. Então, aquilo que você receber aqui, você vai passar. Você não vai guardar na geladeira para apodrecer o alimento lá, né? Não adianta você receber tanto, né? Receber, comer, ficar gordo espiritualmente e não passa nada para ninguém. Guarda para você. Qual é a função de você receber tanto e você não passar? Então, abra a tua boca. O Senhor fala, abra a tua boca, que eu vou te encher. Eis-me aqui também, Maria. Eis-me aqui, Senhor. Que o Senhor use a tua vida, use a tua casa e que você afine os teus ouvidos para ouvir a voz de Deus. Né? Não se distraia. Você sabe que, eu vou falar isso e vou terminar, tá? Eu lembro que uma vez eu pedia tanto para... Deus falava muito comigo em sonhos, eu gostava de ouvir Deus falar. E aí, uma época parece que cessou, eu não estava mais buscando tanto a Deus. E aí os jovens vinham na
os jovens começaram a ir para minha casa, logo quando eu me converti. Então a gente tinha momentos de adoração, os jovens eram adoradores. Naquela época, os jovens eram diferentes. Eu lembro que eles pegavam violão, eu sempre falei isso aqui. Eles pegavam violão, tudo virava culto. Então, os jovens, a nossa conversa era adorar o Senhor, fazer culto e, sabe, era gostoso, muito bom. E, infelizmente, essa geração que está agora, não digo aqui igreja, a geração. Os jovens não têm mais prazer de estar na presença de Deus. E não é só os jovens, não, os idosos também, infelizmente. Mas se você está aqui é porque Deus está te chamando. E eu lembro que eu não tinha mais tempo para orar, porque os jovens iam muito lá em casa. E aí eu falei, Deus, não tenho mais tempo para orar, não tenho mais tempo de ter comunhão contigo. E comecei, Senhor, me dá tempo. Sabe o que Deus fez? Tirou todos os jovens. E eu falei, meu Deus. Aí comecei a me sentir triste, me abandonaram, me largaram, ninguém me ama, ninguém me quer, síndrome de coitadinha. O Senhor falou para mim, ué, por quê? Você não estava pedindo tempo para orar? Estou te dando. E uma vez eu estava falando para Deus assim, Senhor, eu não tenho tempo para orar. E aí, o que aconteceu? Os jovens saíram da minha casa, assim, não saíram, né? A gente se encontrava sempre. Mas cada um tinha a sua função, começaram a trabalhar, enfim. E aí eu comecei a assistir filmes. Ainda bem que... Amei. Eu lembro que eu comecei a assistir filmes. E não era filme ilícito, nem nada disso. E eu pedia, os jovens saíram, eu comecei a assistir filme. E eu falei, eu não tenho mais tempo para orar. O Senhor falou, desliga a televisão. E eu falei, Senhor, deixa eu terminar de assistir só esse filme, desliga agora. Você não está pedindo tempo para orar? Desliga a televisão. E às vezes nós dizemos, não tenho tempo para Deus, né? E a gente fala, não tenho tempo para Deus, não tenho tempo. Desliga um pouco a televisão, meu irmão. Sai um pouquinho da internet. Eu vi um pastor falando, olha, vai ser tão bom no dia do juízo final. Todos aqueles que falaram que não tinha tempo para Deus, vai estar lá no mural. Quanto tempo, quantas horas você gastou na internet? Vendo coisas banais, coisas talvez ilícitas, né? Ou gastou tempo com tantas coisas no WhatsApp, etc. O celular vai ser o testemunho contra nós. Então, vamos largar um pouquinho o celular, né? Vamos parar um pouquinho para buscar Deus, né? Não é pecado você ficar com o celular, né? O celular, para umas pessoas são bênção, para outras são maldição. Para mim, celular para mim é bênção, porque eu gosto muito de ouvir as pregações da madrugada, eu vejo louvores, eu uso para o reino de Deus. Mas, infelizmente, algumas pessoas, o celular está levando para o inferno. Né? Infelizmente. E eu tenho que falar porque o Senhor está mandando eu falar e eu vou falar. Não vou levar nada para casa. Então, larga um pouquinho o celular, busque as coisas de Deus no celular. Né? Tem uma musiquinha que as pessoas cantavam, né? Vou orar para queimar o seu celular. Não precisa queimar o celular, é só você mudar, né? E usar para bênção, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida. Vou orar por você. Pai, eu coloco diante de ti a vida de cada um dos teus filhos, que o Senhor manifeste, Deus, o teu poder, a tua graça, a tua unção sobre cada um dos teus filhos. Pai, que os teus filhos venham aprender de ti. Eu sei, meu Deus, que o Senhor está chamando cada um deles, meu Deus. Estamos aqui porque o Senhor os convocou, Senhor. Que o Senhor venha abrir a visão espiritual dos teus filhos, que eles venham ter os sonhos, que o Senhor venha abrir a visão noturna, Senhor. Que o Senhor venha falar, meu Deus, que eles venham ter experiências contigo, que nós não venhamos nos acostumar, meu Deus, a ficar no raso, mas que nós venhamos ter sede, meu Deus. Porque algumas pessoas deixaram de te buscar porque perderam a vontade, perderam a sede, não querem mais estar na tua presença, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, acende a chama, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha manifestar, Deus, o teu poder sobre a vida dos teus filhos. Traga, Senhor, um mover, Senhor, sobrenatural sobre a vida dos teus filhos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe a tua vida, a tua casa, em nome do Senhor Jesus. Uma boa noite, que a paz do Senhor fique com todos vocês. Deus abençoe. Eu não vou falar o nome de todos aqui, porque eu sou meio leiga assim de achar aqui os nomes, mas Deus abençoe. E todas as pessoas que vão assistir posteriormente, que o Senhor edifique a tua casa também, que o Senhor abra a tua visão, que essa semente venha cair em boa terra e produzir frutos dignos de arrependimento. Também te amo, Mar. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Fique com Jesus. Venha aqui nos visitar. Em nome de Jesus. Com separação, com máscara, né? Deus abençoe. Fique com Jesus. Tchau.